do Jornal da Band. Essa galera hoje, simplesmente, com muita honra, a gente vai receber o maior ídolo da história do Flamengo, maior artilheiro do time do Flamengo, maior artilheiro do Maracanã. Ele completou 70 anos, Arthur Antunes Coimbra, o Super Zico. Olha aí, seleção brasileira, 3 Copas do Mundo. O maior artilheiro da história do Maracanã. Daqui a pouquinho aqui com a gente. Hoje tem Direto com o Doutor, que é um quadro de muita audiência, de muita responsabilidade, especialmente porque é a prestação de serviço público e é do escopo, do objetivo dos meios de comunicação. E eu já abro fazendo este alerta, porque se você é profissional da área da saúde e recebe qualquer proposta para pagar e vir aqui, pode chamar a polícia. Por quê? Na verdade, os profissionais que aqui vêm são rigorosamente selecionados, são profissionais renomados que vêm aqui de graça, conscientes de fazer esse tipo de comunicação, a linguagem mais popular possível e principalmente com o objetivo de prestação de serviço público. Até porque, com tanta informação errada, só profissionais desse gabarito. Por isso que a gente conta com a curadoria do professor Fernando Bacal, eminente cardiologista, do doutor Arnaldo Cividani, cirurgião, urologista com mais de 48 anos de profissão. E hoje, orgulhosamente, a gente recebe um profissional com 39 anos de carreira, cirurgião vascular do Albert Einstein, do Hospital das Clínicas, com 6 livros publicados, reitor da Faculdade Albert Einstein, o glorioso pai da Marina e da Luciana, casado com a radiologista Ângela, Dr. Nelson Volosker. Nelson, bem-vindo. Muito obrigado aqui com a Anne e com o João Guilherme e com toda essa galera para responder. Afinal, doutor, cirurgia vascular e a área que o senhor cuida é só para quem fica muito tempo de pé, garçom, sentinela, ou todo mundo tem esse tipo de problema? Todo mundo pode correr esse tipo de risco. Existem doenças mais graves, doenças menos graves, mas todo mundo, em todas as idades, pode ter um problema vascular. A gente foi feito para andar, ficar de pé mesmo ou não? Nós fomos feitos para andar... estudo que vocês fizeram ao longo da humanidade. A gente era quadrúpede, né? Nessa época, o coração ficava mais perto da perna. À medida que nós ficamos bípedes, o coração ficou longe da perna e apareceram doenças nas veias das pernas. E tudo é consertável ou tem jeito de se precaver para não dar trabalho para o cirurgião? Muita coisa é consertável, a maioria das coisas é consertável, mas é muito importante a gente se cuidar para evitar esse tipo de doença, que quando aparece pode ser muito grave. Tá vendo? E você vai saber tudo sobre essa questão das veias e o doutor Nelson vai explicar aqui. Olha aí, a galera de todo o Brasil perguntando. Solta a primeira fera. Oi, Faustão, aqui é a Júlia, eu tenho uma dúvida. Júlia. Eu tenho alguns vasinhos na perna e eu queria saber se isso pode evoluir para varizes. Como é que a pessoa, seja que idade for, com esses vasinhos, isso tem a questão da genética, depende do que aconteceu na família? Como é que é, doutor? Então, em primeiro lugar, tem uma tendência familiar ao aparecimento de varizes e vasinhos. Vasinhos são capilares que se dilataram. Esses capilares que se dilatam, eles têm uma aparência ruim, mas normalmente não causam problemas. Nem sempre esse vasinho vai virar uma varize. Nunca o vasinho vira variz. A variz são veias que a gente já nasce com elas, e essas veias, sim, se dilatam. Por exemplo, tanto para homem quanto mulher, tudo, como é que eles escolhem? Isso aí, por exemplo. Isso é vasinho, isso são os vasinhos. Isso é com a idade ou não depende da idade? Normalmente já aparece desde a juventude e isso realmente não causa problema de saúde. Ah, tá. Isso não causa problema de saúde, mas é feio. Né? Mas é sempre bom ver com um profissional antes de achar que não vai acontecer. Com certeza, com certeza. Outra pergunta para o doutor Nelson Volosker, que é professor, eminente cirurgião com
39 anos de experiência. Olha aí. Oi, Faustão. Aqui é o Miraldo de Maceió. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o doutor. Se eu pegar muito peso na academia e fazer muito esforço, eu posso desenvolver varizes? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. As pessoas ou têm ou não têm tendência a ter varizes. Normalmente, quem tem varizes tem algum familiar que tinha varizes anteriormente, né? Então, esse indivíduo tem mais chance. Quando ele levanta muito peso, fica muito tempo em pé, eventualmente, esse indivíduo que tem a tendência vai desenvolver as varizes. Se ele não tiver a tendência, pode levantar quanto peso quiser, que não vai acontecer absolutamente nada. Doutor Nelson está dando um show aqui, porque ele responde já objetivamente e rapidamente. Vai dar chance para todo mundo fazer pergunta aí. Daqui a pouco a Tati, a Kelly, o João vão também dar chance ao auditório. Primeira galera que gravou de todo o Brasil. Solta mais um. Olá, Faustão, tudo bem? Eu me chamo Thiago. Fala, a minha Thiago. mãe, ela tem varizes, ela não sente dor, mas ela quer operar por estética. Ela pode fazer essa cirurgia pelo SUS? Eu pergunto, porque às vezes a pessoa não sente dor tendo varizes. Então, É possível isso? Essa pergunta ela foi uma pergunta tripla, ela foi ótima pergunta. Em primeiro lugar, varizes normalmente não causam dor. Ah, é? É um folclore imaginar que a pessoa que tem varizes tem que esperar aparecer dor para poder tratar, ou para ter que tratar. Normalmente as varizes não doem. Tem indivíduos com varizes enormes que não doem. Tá certo? Em primeiro lugar. No fim das contas, as varizes geram um peso no fim da tarde. Tudo que for diferente disso não deve ser das varizes. Olha. O problema das varizes é que, primeiro, ela acontece em indivíduos jovens e podem ocorrer complicações das varizes. Elas podem romper ou formar um coágulo dentro delas. Então, a gente trata as varizes para evitar problemas. A sua mãe, ela não tem dor, mas ela tem varizes. Se ela realmente tem varizes, ela tem que tratar. E essa questão da estética, da autoestima, tem que ser respeitada, que às vezes a pessoa não quer ficar com a perna desse jeito. Então, o tratamento para indivíduos saudáveis de varizes é a cirurgia. E a cirurgia tem um efeito colateral. Ali, nesse caso, o que é? São varizes grandes, né? A gente está acostumado Olha a a ver diferença isso. gente, no telão aí. Na perna esquerda também tem varizes menores. Ah. Aqui é uma variz do indivíduo em pé e o que acontece é que essa veia dilatada e tortuosa, ela fica cheia de sangue e fica com esse aspecto. A cirurgia tem que fazer corte, essa coisa, doutor? Porque tem a ver como é que é? Ou basta uma seringa e tira? Existem vários tipos de tratamento. O tratamento mais seguro é o tratamento, a terceira resposta do rapaz, em Maceió. A questão é, no Brasil, ele perguntou se no SUS faz esse tipo de cirurgia. A cirurgia de varizes é a 22ª cirurgia mais realizada no país. Em primeiro lugar está parto, cesárea, né? Sim. 22ª varizes. No Brasil foram operadas 860 mil cirurgias em 10 anos. No Brasil, como é um país quente, as pessoas buscam um cirurgião vascular. Eu posso garantir para você que os cirurgiões vasculares de todo o país são os melhores cirurgiões vasculares de varizes do mundo. Olha aí, tá vendo? Isso é bom também para que todo mundo tenha consciência da capacidade, e isso quem viaja sabe o quanto o profissional brasileiro, pelas dificuldades também que ele tem, o quanto ele tem que se superar. E só um professor com 6 livros publicados, com uma carreira brilhante como o Dr. Nelson, para chegar aqui e também mostrar esse lado. Outra pergunta para o Dr. Nelson Volosker. Olha aí agora. Fiz cirurgia laser e estou usando meia de compressão. Por quanto tempo teria que usar? A pergunta do Yuri. Então, a cirurgia a laser significa retirar a safena, queimar a safena e, a partir desse momento, você vai ter que usar meia elástica enquanto o organismo está cicatrizando o pós-operatório. Isso demora 1 a 2 meses. Você vai usar 2 meses de meia elástica e provavelmente vai ficar livre da meia. O problema do clima não interfere em nada sobre a questão da varizes ou de veias? Não interfere em nada. O mais frio no hemisfério norte ou do sul não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, porque existem 2 tratamentos para varizes. Ou compressão elástica, a meia elástica, ou cirurgia, que pode ser feita de forma convencional ou a laser, como foi perguntado. O fato é que meia elástica, em países frios, é fácil de usar. Agora, usar meia elástica aqui no Brasil é complicado, né? Tati, onde você está? Oi, Faustão, eu estou aqui com a dona Róquia. Oi, dona Róquia.
Boa noite, Faustão. Opa, boa noite, doutor. Bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria de saber, eu tenho dores nas pernas, dores nos pés e inchaço nos pés, particularmente. E eu gostaria de saber se tem a ver com a minha pressão alta. Eu vou te responder de outra forma, tá? Quando a gente fala de problemas vasculares, eles podem dar tudo isso que você sente. Quando a gente fala de varizes, a gente tem que, primeiro, num bom exame médico, com um bom médico, ele vai te examinar, pode ser a pressão, inclusive, porque uma série de fatores podem dar inchaço e dor nas pernas, né? Mas o médico vai te examinar. O exame médico é a coisa mais importante É importante o senhor estar falando isso, porque muita gente fala, não, todo médico só pede exame de laboratório. O exame do próprio médico, a conversa com o paciente, é fundamental isso. Conversa com o paciente, examinar o paciente, colocar o paciente em pé. Na nossa especialidade, os pacientes vão no nosso consultório, a gente examina primeiro os pacientes deitados. Quando eles estão deitados, as veias se escondem, mesmo as muito doentes, que nem aquelas que vocês viram. Mas na hora que você coloca o paciente em pé, elas pulam para fora. Então, varizes, elas têm que sair para fora. O médico vai examinar, vai ver se elas realmente existem e pode ser uma das causas. Pode ser hipertensão também, o seu médico tem que examinar você direitinho para poder te ajudar. Anne Lotterman. Doutor, e no caso de varizes não tratadas, elas podem ao longo do tempo provocar algum problema de saúde mais sério? Então, as varizes, primeiro, ocorrem em indivíduos jovens, mais mulheres do que homens. 5 Olha aí, para 1. ó, gente jovem que tem que se preocupar. Gente jovem. E quando não trata as varizes, o que você tem? Você tem uma veia cheia de sangue. Se dá uma pequena batidinha, essa batidinha pode causar 2 tipos de complicações. Pode romper a veia e ter um sangramento, que é bem desconfortável, mas não mata. Pode ter também a formação de um coágulo dentro da veia. E a longo prazo, você pode ter feridas na perna, complicações mais graves. Então, vale a pena sempre tratar as varizes. Tá? João. O Sistema Único de Saúde hoje cobre todo o tratamento para varizes? O Sistema Único de Saúde cobre tratamentos cirúrgicos convencionais, injeção de espuma, que é uma das formas de tratamento adequado, e também, em muitos serviços, permite que se utilize a meia elástica, que é a terceira forma de tratamento. No caso do cirurgião vascular, ele cuida de outras áreas também, não é só a questão da varize, é bom ele explicar. Sim, a gente cuida das doenças das veias, que são as varizes, a gente cuida de todas as artérias que podem se dilatar ou entupir, e a gente cuida também de uma outra área que é de gente que sua muito, é a hiperidrose. E isso é um problema, por muita gente fala, eu transpiro demais, não sei o que lá. Isto tem uma razão, tem um motivo, ou a pessoa pode evitar? Qual é o caminho? Na sudorese, infelizmente, primeiro a gente não sabe qual é a causa, é uma doença. Cada um é cada um. Cada um é cada um e a gente não sabe qual é a causa. Existem algumas situações que a gente encontra causas, retira a causa e o indivíduo para de suar. Porque aí, às vezes, o cara fica com aquela pizza embaixo do braço, ou às vezes tem a questão do odor, do cheiro, do odor, né? E na mão também. O indivíduo não consegue datilografar. Tivemos um caso, uma vez no Hospital das Clínicas, o policial foi descer de corda, escorregou e quebrou as 2 pernas. Quer dizer, é uma situação real da vida, não é? Não é só questão estética ou questão apenas visual, não. É uma questão médica. Muito médica mesmo. Sim, isso traz graves problemas psicológicos para as pessoas. E isso tem tratamento hoje em dia. Isso é genético? Isso é genético também. Metade dos pacientes que têm hiperidrose tem alguém na família com hiperidrose. Esse é o doutor Nelson Volosker, que é reitor da Faculdade do Einstein, do Hospital das Clínicas, 39 anos de experiência, trazendo essas informações aqui para a galera. Mais uma pergunta aí. Oi, Faustão, Luiz Nascimento. Queria fazer uma pergunta para o doutor Nelson. Eu transpiro, soo bastante nas axilas, pés e mãos. E há um tempo atrás eu usei um medicamento que parou, porém eu desenvolvi uma alergia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Nelson, se hoje tem medicamentos que resolvem isso, ou só a cirurgia poderia resolver, me ajudar e ajudar muitos brasileiros. Bela pergunta, que é um complemento do que a gente está falando aqui. Exatamente. Até o ano 2000, a técnica cirúrgica para resolver o problema de quem tinha hiperidrose era muito complexo. A partir de 2000, a gente simplificou a técnica, usando aparelhos de toracoscopia, e
pacientes que nunca tinham sido tratados passaram a ser tratados cirurgicamente. Só que a cirurgia tem um efeito colateral muito frequente, em mais de 90% dos casos. Você tira a sudorese da mão e da axila e o indivíduo começa a suar no peito, nas costas, na perna. Muda de lugar. Em 5 anos, muda de lugar, chama hiperidrose compensatória. Depois de 5 anos tratando aquele monte de gente que obteve uma forma de tratamento, a gente tinha um exército de pessoas com sudorese no resto do corpo. Então, daí nós desenvolvemos uma técnica, no Hospital das Clínicas, na ocasião, a utilização de uma medicação que existe, que é não vou falar do nome da droga, sim, mas o seu médico vai saber dar essa medicação. E a gente passou a tratar esses pacientes com sudorese no corpo inteiro e, hoje em dia, mudou completamente o tratamento no mundo inteiro baseado nesses estudos. Então, hoje, em primeiro lugar, os indivíduos devem tomar a medicação, 70% dos indivíduos vão ter melhora, 30% infelizmente não, e quem melhorou vai ficar com a medicação. Quem não melhorou pode ser operado, é uma boa cirurgia. Portanto, aí, ó, boa notícia do Dr. Nelson, tem remédio para esse problema da sudorese aí, que atrapalha a vida de muita gente. Ô, Tati, você está com quem agora? Estou aqui com a dona Sônia. Oi, Sônia. Boa noite, Faustão. Boa noite, doutor Nelson. Eu tenho uma pergunta para o doutor Nelson. Eu quero saber que eu operei das varizes há 5 anos. E agora, já faz 2 anos que eu vou fazer outra cirurgia das varizes. Estou na fila de espera e com início de trombose. O senhor me responde disso. 2 cirurgias, fiz uma, agora tem que fazer outra. Então, em primeiro lugar... Isso pode acontecer, de voltar? Pode. É isso? Não é voltar. Na cirurgia, nós retiramos todas as veias que estão doentes. Infelizmente, as pessoas fabricam essas veias doentes. Então, aparecem novas veias. Voltar não é o caso, porque a gente retira a veia e joga fora. Então, aquela do passado já foi. O fato é que hoje você tem algumas varizes novas, mas se você não tivesse tratado, você teria essas e mais as outras, o que seria muito pior. Você vai ter calma, você vai ser chamada, você vai ser bem operada, aonde quer que seja, o SUS faz excelente cirurgia de varizes. Dr. Nelson Volosker respondendo para a galera tudo sobre a questão das veias. Anny. Doutor, pode ser feito alguma coisa ao longo da vida para o não surgimento dessas varizes? Tem como evitar? Evitar? É. Sim, como tudo, né? Ser saudável, fazer exercício físico. A alimentação tem a ver, não? O não excesso de peso, né? Ter um peso adequado e fazer exercício físico é o que pode ser feito. João. Você precisa de uma anestesia geral para fazer a cirurgia de varizes ou é local? Quando são poucas varizes, a gente pode utilizar local. Um pouquinho a mais, a gente utiliza RAC. Quando o paciente tem alguma limitação para fazer a RAC, aquela que é nas costas, né? Daí a gente pode fazer com geral também. A mais segura de todas, viu, Faustão? É a geral. Ah, tá. É a mais segura de todas. todas. Olha isso que é importante. Podia falar, não, eu quero anestesia só meia hora, local. Olha o que está falando o doutor Nelson. Então tem que ouvir o médico, tem que ouvir o anestesista para fazer o que é melhor para cada paciente. Mas existem quantos tipos de cirurgia para esse caso, doutor? É sempre o mesmo tipo de cirurgia para todos os casos ou não? Tem variação? Tem a laser, tem da retirada para secar, enfim? Então, vou explicar para vocês. As veias das pernas, a gente tem um sistema de veias que fica perto da pele. É aí que a gente vai ter as varizes. Desse grupo de varizes, tem uma veia que se chama safena, que ela é muito famosa, né? Essa é famosa. A veia safena, que é aquela azulzinha mais no meio, ela vem desde o tornozelo e vai até a virilha. Essa veia, ao invés de a gente fazer vários cortinhos, a gente coloca catéteres e retira a veia, essa é um tipo de cirurgia, ou a gente coloca outro tipo de catéter e queima a veia safena, esse é o laser. E temos também o terceiro tipo de tratamento, que é, ao invés de queimar ou tirar, é injetar uma substância que ocupa o espaço de sangue e faz com que a veia desapareça. Atenção, outra pergunta para o Dr. Nelson Volosker, do Albert Einstein Hospital das Clínicas, da rede social. Eu só conheço varizes na perna. Pode aparecer em outra parte do corpo? Da Laura Coelho a pergunta. Podem aparecer no abdômen, podem aparecer também no braço, menos frequentemente. Podem aparecer sim. E agora, Tati? Mariana, Faustão, aqui, ó. Tati Scarlett. Boa noite, Faustão. Boa noite, doutor. Então, a minha pergunta é,
Eu posso fazer, só para curar os vasinhos, a gente pode fazer uma aplicação sem avaliação médica ou essa avaliação médica é obrigatória? Importante essa pergunta, que tem muita oferta e o marketing é muito forte. E, às vezes, as pessoas correm risco por falta de informação. Bela pergunta. A pergunta é correta. Eu acho que a aplicação que você falou, a gente injeta uma substância que é a glicose. A glicose é uma substância normal no organismo da gente, tá? Com uma agulhinha bem fininha, a gente injeta a substância dentro do vaso e o próprio corpo vai absorver esse vaso. É importante que seja feito com médicos, tá? Porque existem complicações desse tipo de procedimento, mesmo na mão de médico. Tá? Olha aí. Eu também já tive complicações com esse tipo de caso. Até na mão de médico já pode acontecer, você imagina que não é do ramo. Normalmente não é nada grave, só que a gente tem como tratar. Se você for e fizer em outra situação, pode ter problemas. João. Você disse que, no caso da aplicação de glicose, no caso de um paciente diabético, isso influi na relação das varizes ou não? Então, a gente injeta uma substância que normalmente é glicose, porque a maior parte das pessoas não é diabética. Mas quando a pessoa é diabética, ao invés de injetar glicose, a gente injeta sódio hipertônico, que é sal. Sim, né? sim. Então a gente injeta sal bem irritante, que daí ele vai irritar da mesma forma que a glicose. Olha só, doutor, mulheres grávidas, tive 2 gestações e eu sempre usei aquela meia de compressão. Justamente para não... O excesso de peso é um período curto que você está muito acima do peso e que pode provocar varizes. Então, a indicação é realmente usar a meia de compressão? Você vai ficar muito tempo em pé? Se vai estar acima do peso? Então, se estiver acima do peso, se estiver inchando as pernas, a grávida deve usar a meia elástica. Quem faz uma viagem de ônibus, por exemplo, de São Paulo para Belém do Pará, é aconselhável que faça isso? A meia elástica, nessa situação, ela diminui o risco de causar trombose. Não é que trombose é uma coisa tão frequente, tanto é que a maioria de vocês não conhece ninguém que teve trombose num ônibus ou num avião. Doutor Nelson Volosker, trazendo para todo mundo aqui esse cirurgião vascular muito renomado, autor de 6 livros, do Hospital das Clínicas, do Hospital Albert Einstein, reitor da faculdade do Albert Einstein, e trouxe aqui tanta informação e para todo mundo a respeito do mundo das varizes aqui. Doutor, obrigado, viu? Até uma próxima vez. Maravilha. Prestação de serviço público aqui com o time do Faustão, diretamente do auditório da Band, na sede da Band no Morumbi. Logo depois dos reclames da Band, vem aí o maior ídolo da história do Flamengo, o maior artilheiro do Maracanã. Ele completou 70 anos. Você vai saber tudo sobre a festa que a dona Sandra não só como organizou, como pagou. É o pai do Júnior, do Thiago e do Bruno, Arthur Antunes Coimbra, Super Zico aqui. Não é pra qualquer um ter uma história como essa, galera. 3 Copas do Mundo, campeão mundial de clubes, campeão na Libertadores da América, 4 vezes campeão brasileiro, 7 vezes campeão carioca, mais de 830 gols na carreira. O maior artilheiro do Maracanã, o maior artilheiro do Flamengo na história, com 509 gols. Ídolo em vários países, especialmente no Japão, fora Itália, Iraque, Turquia, Índia, Catar, Rússia, Grécia. Como jogador e como treinador, ele completou 70 anos. Ele é o Super Zico que vem aí, galera! Arthur Antunes Coimbra! Oh, agora também, meu, que pique! Aí, ó. Um dos ídolos mais queridos, admirados e respeitados da história do esporte brasileiro. E o Zico esteve com a gente aqui o ano passado. Agora você está com o joelho, você vai voltar a jogar bola.
Obrigado pelo carinho. Sempre bom estar aqui com você. 7.0, meu, aí. Mas eu na época, tinha 2 meses que eu tinha operado, colocado a prótese no quadril. Aí foi no quadril, né? E tava de muleta. E Guga também no tênis, Você não deixou nem que eu entrasse pela frente, já deixou eu sentadinho. Tá vendo? Olha a festa como é que foi, galera. Foi caprichada, olha aí. Aê, olha lá. Aí o joelho tava legal. É impressionante o que o Zico conquistou. Olha aí, Cláudio Adão. Ei, figura. Que a gente já jantou e já conversou. Marido da Paula. O que é importante é que ao longo de uma carreira, não é só questão de fazer dinheiro ou ser famoso, é você deixar um legado. E o Zico fez, e eu sou testemunha ocular dessa história, ele conquistou amizade, respeito, admiração. É isso que vale, é por isso que o Bruno, o Júnior e o Thiago têm o maior orgulho, assim como os netos dele. É chegar em qualquer lugar, seja, claro que é o maior ídolo do Flamengo, mas ele é recebido pelos outros clubes e outros países, né? Eu vou até contar uma sacanagem que ele fez comigo, numa viagem, nós estávamos viajando, ele aprontou uma comigo, João, esquece, né? em San Gimignano, entendeu? Ele estava com uma câmera e ele pegou e falou para um monte de 5 brasileiros. Foi a porra, você já tinha aprontado uma. Ele estava com a câmera e falou assim, ó, Faustão, e foi embora. E eu fiquei lá, e eles foram lá almoçar, e eu morrendo de fome, eu não tinha operado, entendeu? Então, eu morrendo de fome, fiquei lá, atendi todo mundo. É verdade. Aprendi com ele, pô. É verdade, isso que vale, né? Ou seja, de você ter enfrentado os desafios, seja no Udinese, depois seja no Japão. Eu aproveitar a grande audiência aqui do seu programa, né, para agradecer todo o carinho que eu recebi na data do meu aniversário, né, todas as pessoas, de todos os lados, dos meios de comunicação, de ex-companheiros, ex-adversários. Foram muitas mensagens, ainda tenho umas 600 para responder, mas o pessoal entende, porque é o Zap, é e-mail, né, mensagem para todos da família, agradecer a todos aqueles que foram nessa festa, né? Obrigado pelo seu grande presente, será degustado com muito prazer. E agradecer principalmente ao meu filho Bruno, que organizou praticamente toda a festa, não sabia de nada que ia acontecer. Bruno era só no sapatinho, fez sucesso e muito sucesso na novela, e agora é só na festinha. Com o padre Fagner esteve lá. Olha, que legal. E legal que esse presente aqui foi dos jogadores do Flamengo que estão jogando agora com os atuais, que legal. Os atuais, brasão da família Coimbra. Então, é gratificante, né? Você poder chegar numa idade dessa e chegar bem, chegar saudável, podendo fazer de tudo. E o mais importante é você escolher o que você quer fazer hoje. É acordar a hora que você quiser. Lógico que eu gosto de trabalhar, preciso trabalhar, você sabe muito bem disso. Família grande. Nosso corpo não pode parar. É verdade. Família grande. E estou aí numa situação dessa. Deus foi muito generoso de me dar essa oportunidade de chegar na cidade, escolher o que eu quero fazer. Né? E uma dessas escolhas é vir sempre com você aqui. Não, aqui, ó. E outra coisa que é legal do Zico é que o maior patrimônio que você pode fazer mesmo é uma família decente e digna, e esse cara construiu com a Sandra uma das mais belas histórias. E eu já participei de vários eventos e várias comemorações dessa família. Agora, é claro que eu não vou poder... Já quase botamos fogo no restaurante. Também, né? Verdade. Lá na Itália, uma vez... O William Bonner resolveu fazer aquele... Sabe aquele negócio? Sambuca, o sambuca. Sambuca, né? Sambuca, eu que nunca bebi, os caras puseram fogo na mesa lá, pô. Mas eu não podia deixar de falar com o Zico sobre as perspectivas para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro, porque a galera fica vendo. Continua o Brasil exportando tantos jogadores cada vez mais jovens. E, ao mesmo tempo, para ser campeão do mundo, fica mais distante. Por que isso está acontecendo? É verdade que o brasileiro está trocando
cada vez mais a técnica, a habilidade pela tal da obediência tática, às vezes exagerada? O que você pode falar? Porque ele perde muito cedo essa essência do futebol brasileiro quando ele vai lá para fora. Ele tem que cumprir os sistemas táticos e, às vezes, esquece da importância da sua iniciativa, né, do talento que você tem de poder surpreender o adversário. Depende muito, às vezes, do treinador que você pega, que gosta e quer isso. Então, o jogador fica com aquele medo de errar, de sair daquele esquema, daquele tipo de jogo. Olha aí, o Zico fala isso, pelo menos para mim, há uns 30 anos. Porque ele sempre falou que o brasileiro sempre foi abusado e ele toma iniciativa. E ele trabalhou em vários países. Então, ele pode fazer esse comparativo. São poucos como ele que têm essa noção. Que em outros países ele falava para mim, às vezes os caras cumprem direitinho, mas não tem a ousadia que o brasileiro tem, né? Isso. E é fundamental. Ali dentro do campo, quem manda é você. O treinador ali, ele te passa as suas funções que você deve fazer, respeitar o que é treinado. Né? Agora, na hora da decisão, é você que tem que tomar a iniciativa. Você que tem que chegar e, se tiver que dar 1, 2, 3 dribles e ir para dentro do gol, está tudo bem. E eu acho que uma das coisas importantes que estava faltando aqui no futebol brasileiro é que os campos de pelada acabaram. Então, não surge mais aquele garoto irreverente, aquele garoto que está ali para se divertir e cresce já com aquilo. Você tem tanta razão que eu lembro que em 1973 eu fiz uma reportagem, tinha mais de 1.500 campos só aqui nas marginais, em São Paulo. Isso. Fora que tinha futebol de praia. Hoje está proibido jogar na praia e acabou o negócio de campo. Não tem mesmo. Isso. Só fica escolinha, né? Muitos campos, no Rio de Janeiro, por exemplo, muitos campos acabaram. Grandes condomínios surgiram, né, moradia. E até a rua você não pode jogar mais, porque as ruas ficaram movimentadas. Aquelas coisas que você fazia em Quintino, hoje ninguém... Arrebentar a cabeça do dedo no paralelepípedo. Você não fez isso, você ficou só no videogame, né, meu? Não, eu era bom de bola, daquele gordinho parado, ficava na banheira, só recebendo bola. O dia que tiver futebol parado, você era outra função, né? O que eu quero saber é o seguinte, em 70 anos, você fez de tudo como jogador, como treinador, como pai, como marido, como avô. O que você quer fazer nos próximos 70 anos, já sabe? Ô, louco, aí, tá vendo? Ô, João. Hoje em dia, eu tô aqui no Band Esportes, né, fazendo o programa. Eu acho que o que eu quero agora é passar tudo aquilo que eu aprendi, que me fez bem, que foi importante na minha vida, dentro e fora do campo, e passar para frente. Para quando Deus me levar, eu não tenho mais nada comigo, está tudo aí. Esse é o legado, o cara que veio com disponibilidade para passar o pulo do gato para as novas gerações. Muito legal. Anny. Fausto, a gente está diante de um dos maiores jogadores de futebol da história, que tem uma história de pessoal e profissional intactos. Com muito pé no chão, com muita humildade, que se manteve isso ao longo da história. Foi difícil manter esse lugar, se manter nesse lugar de pé no chão ao longo da sua vida, Zico? Esse sempre foi um show de controlar a vaidade. Jamais a vaidade atrapalhou a inteligência dele ou tirou ele do caminho. Eu acho que além da educação que você recebe, que eu recebi dos meus pais, eu tive a felicidade de ter 2 irmãos que foram jogadores de futebol. Eram 3, mas 2 chegaram ao sucesso, ao estrelato, e tiveram momentos complicados. E eu vivenciei isso tudo de perto. Então, quando eu decidi começar no futebol, quando comecei a me destacar, para mim aquilo não tinha influência nenhuma, porque eu sabia que um dia a coisa podia virar e acontecer tormentos durante a carreira, e eu tinha que saber me virar nesse sentido. Sabia que quando eu estivesse bem, ia ter muita gente do meu lado. Quando eu estivesse mal, eu ia atravessar a rua para não ter mais. Então, para mim, foi uma tranquilidade isso, sabe? E ainda mais que, onde eu joguei, tinha muito mais espaço na mídia, né? Porque o Flamengo sempre deu muito mais repercussão. Então, a gente tinha que estar com os 2 pés no chão, né? Com tudo pronto. Até um pouco a cabeça. É verdade. Para não deixar que isso mudasse a minha conduta, mudasse a minha personalidade, mudasse a minha forma de ser. Eu tive um irmão mais velho, que foi o primeiro, o Antunes,
que quando eu comecei, ele parece que ele entendia também disso. Então, eu podia fazer 3 gols, dar passe para 5, jogar e tal. Eu chegava em casa todo feliz e tal, e ele vinha. Por que você não deu aquela bola para o fulano? Ele estava sozinho, tinha que dar a bola. Aí eu tomava um susto, né? Cara, mas é o alerta. Pô, fez tudo certo, mas faltou uma, podia fazer melhor. Então, todo jogo podia fazer melhor. Até que chegou, depois de um certo tempo, que o outro irmão, o Edu, falou, tu para de encher o saco dele. Então, isso também é muito importante. É o irmão, praticamente foi quem me criou, o mais velho, porque meu pai já estava numa certa idade, e ele é que tomava conta de mim. Então, já viu, né? A escola era em casa mesmo. A escola era em casa mesmo, não precisava ninguém de fora chamar atenção para nada. Por isso, para as novas gerações, para ter contato com um cara equilibrado, respeitado, admirado, é que o Zico está aqui e, a partir de agora, se prepare, porque vem aí Arquivo Pessoal. Histórias de Arthur Antunes Coimbra. Logo depois dos reclames da Band aqui. De volta do auditório João Jorge Saad, glorioso fundador do Grupo Bandeirantes, sede da Band no Morumbi. Vocês vão conhecer um pouco a história do marido da dona Sandra, pai do Júnior, do Bruno, do Thiago. E atenção para a escalação. Avô do Felipe, do Gabriel, do Antônio, do Arthur, da Alice, da Larissa, David e... Davi, Tom e Sofia. Você fala, o Júnior, até quando eu estava ali atrás, ele já mandou mensagem, dá um abraço no Fausto e tal. Não, o Júnior me entrevistou no site dele. Ele tá com moral mesmo, né? Foi o único, né? Mas ele merece, né, pô? Afinal de contas, eu convivi com esses 3 no Japão, não é em qualquer lugar. Ô, Zico, conta pra essa galera o dia que você chegou no Japão e os caras foram lá comprar carne achando que era tudo barato, quase que você teve um infarto, irmão. Cara, não foi mole. Eu tive que separar 1/3 do salário só para comprar carne. Porque eles acostumados com carne aqui, barato, e lá... Pô, o bife, um bifezinho era $10. Tá vendo, gente? Não é fácil, não. Tem surpresa. Mas a carne, Fausto, não dá, é incomparável, porque é espetacular a carne de Kobe lá. Quem tiver a oportunidade de dia, Joãozinho, você gosta, comer, nem que seja um pedacinho, vale a pena. É verdade. É igual aquele bife de ouro lá que deu confusão no Catar. É verdade. No trabalho de José Armando Vanucci, olha onde começou a inspiração para esse cara meu. Olha lá. Fala, Faustão. Ei, figura. Aquele abraço, garoto. Ei, tudo bem? Um dos maiores comunicadores que o Flamengo teve na época, lá dos anos 50, 60, foi meu pai, no centro da cidade, porque ele era um alfaiate de mão cheia. O Zico, inclusive, disse que o perfeccionismo dele está inserido naquilo que ele apreciava do meu pai, o jeito de cortar o pano, né? Aquele de alinhavar, ou seja, ele tinha um corte nobre. E aquela beleza, né, de arte, o Zico ficava admirando. Meu pai tinha a cadeira do Maracanã perpétua no setor 6. Ele levava cada semana dois filhos ou um. E aquela visão do 6º andar, a gente memorizou e carregou para dentro do campo. E com isso, a gente jogava no terreno plano como se estivesse enxergando do alto. Você é uma unanimidade. Quando se fala em família, você tem que estar inserido. Eu não digo que seja em primeiro plano, mas a relevância tua tem que ser falada mesmo, porque você é um amor de criatura humana, né? É um amor de irmão, é um pai extraordinário. Avô nem se fala, e sua conduta é irrepreensível, e o seu legado, tenho certeza que ficará marcado para sempre, né? Para todos aqueles que querem ver um país crescendo, e um país só cresce com pessoas do teu caráter. Grande Edu! Um dos maiores jogadores da história, ídolo do América, e principalmente tem essa facilidade, um treinador também, de abrir o coração para o irmão. É verdade. Eu, lógico que aprendi muito com ele, né? E conheci todos os campos de futebol do Rio de Janeiro com ele.
porque eu ia jogar em todos os lugares, né? Eu ia vê-lo jogar. Então, São Januário, Moça Bonita, Rua da Bariri, Madureira, Bom Sucesso, ia Mas tudo será lá. que você conheceu esse lugar aqui, ó, também? Foi com ele ou foi com esse outro aqui, ó? Oi, Faustão. Ei, Estamos aqui na Nando. quadra do Juventude, que é onde tudo começou, porque era um desejo nosso ter uma quadra própria. E minha mãe deu a maior força, a dona Matilde, falou, não, faz lá nos fundos. E fizemos a quadra. E você vai ver aqui as estrelas, Estrelas o nome todos de jogadores que jogaram no ex-jogadores que Juventude. jogavam no Juventude. E a estrela maior, claro, está aí do teu lado, que é o Zico. Teve um jogo engraçado aqui e veio jogar aqui, a Rádio Globo contra os irmãos. E o meu pai, muito gozador, velho Antunes, virou pro Gerson e falou, Gerson, o que você veio fazer aqui? Tu veio comer churrasco, né? Tu não vai jogar contra ele. Não, senhor Antunes, eu tenho que jogar e tal. E aí não deu outra, né? A gente viciado na quadra, em 5 minutos já estávamos 4-0. Aí o Gerson mandou a bola aqui no bambuzal. Aí devolveram a bola. Aí quando estava 8-0, ele jogou de novo e falou, acabou o jogo, vamos comer churrasco. Tinha que ser o Canhotinha. Gerson de Oliveira Nunes. Com Antunes, rima Vai tudo. se meter onde não é chamado, né? Tá vendo? Ah, Você tinha que... tá, aí, meu pai avisou para ele. Por Não falta de vai, aviso, que não esses foi. caras são muito covardes. Ele foi... Tá vendo? Acabou com o jogo. E é legal, vocês tinham a dona Matilde deixou vocês fazerem uma... no quintal metade de do casa. quintal vocês pegaram metade pra quadra. do quintal para fazer a quadra. E não Santa só Dona futebol, não. Matilde. Mas no carnaval era um dos melhores bailes para criançada lá da rua. Tá vendo? Pô, o couro comia. Festa junina não tinha nesse tempo. Também, festa junina, Também. tinha tudo. Então tinha tudo começou aí mesmo. Mas o futebol mesmo nosso começou na rua, né? Começou na rua. Na rua mesmo. rua mesmo. Na Lucinda Barbosa e na Franco Vaz, que era a primeira transversal. E ó, ele quase foi pro Vasco, gente. Olha aí, ó. O Flamengo tinha um técnico juvenil chamado Célio de Souza. E que Célio de Souza foi para o Vasco. E aí ele queria fazer um trabalho, queria levar o Zico para o Vasco. E o Zico tinha uma dificuldade, que o pai do Zico, o seu Antunes, que era um português rubro-negro, como o Zico falou, foi o primeiro português que deu certo no Brasil, já vi ele falando isso. O seu Antunes queria que o Zico ficasse no Flamengo, mas estava com dificuldade o Zico ir para a escola, e passagem, almoço, ir para casa. E o Flamengo não queria bancar essas coisas. E o papai chegou para o seu Antunes e falou, não, seu Antunes, deixa que aqui no Flamengo do Zico eu cuido dele. Quando o Zico fez o primeiro campeonato profissional pelo Flamengo, já como titular absoluto, 74, que ganha o campeonato, o Zico passou a frequentar muito a nossa casa, mas muito. E nesse momento a gente começou a estreitar uma amizade muito forte e o Zico acho que nunca soube, foi saber depois, né, da dificuldade que eu tinha de estar perto dele, porque o cara era meu ídolo total. Eu fiz uma carta para o Zico e contei para ele. Estou até emocionado. Grande Ronaldo. Eu fiz uma carta para ele para falar da dificuldade que eu tinha de estar do lado dele. E até hoje é muito difícil. Eu me sinto assim muito, muito privilegiado e muito honrado ter o Zico no meu WhatsApp, de me responder, da gente ter esse contato, enfim, é uma relação, graças a meu pai, né? Zico é como um filho também. Quero desejar a você tudo de bom. Jorge Elal e o Ronaldo. O Jorge, histórico dirigente do Flamengo. E é impressionante, porque você vê, o Ronaldo conviveu com o Zico e a emoção é a mesma, tantos anos depois. Isso é muito legal. O Elal e Dona Irene são meus padrinhos de casamento e agora, no aniversário, eu consegui uma façanha, porque eles estavam separados, não se viam, e os netos viram no meu aniversário, acho que depois de 20 ou 25 anos, eles juntos pela primeira vez. Olha aí. Esse é o Arthurzinho. Esse aqui, Consegui unir os dois. Seu Antunes e Dona Matilde capricharam. Olha agora, histórias da concentração pela primeira vez na televisão. Aí, Faustão, Aí, a nossa Claudião. parceria jogando futebol deu tão certo que virou música. A música o João Nogueira fez pra gente. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido
tem Zico, Adílio e Adão. Eu já rezei para São Jorge, para o Mengo ser campeão. Tinha a viagem que o Flamengo fazia para o Nordeste. E lá, depois do jantar, a turma falou, pô, vamos dar uma saidinha? Aí saímos. Mas só que a gente demoramos voltar para o hotel. Aí foi uma gangue assim na frente, viemos na frente. Aí o Domingo Bosco, o supervisor, estava sentado na porta do hotel. Aí chegou uma turma primeiro, aí logo seguir vem o Zico. Aí o supervisor, não, tá tudo certo, tá tudo bem, pô, que coisa. Porque o Zico estava junto. A gente estava na concentração, na velha concentração de São Conrado, jogo que ia ser domingo, e o Zico adorava morango. Sobremesa para ele era só morango. Aí ele escutou o cara falando lá assim, e hoje não tem morango. Ele, o quê? Não tem morango? Aquela vez estufou já dele aqui, né? Se não tiver morango, não tem gol no domingo. Isso nosso queridíssimo Domingo Bosco, que era o nosso supervisor, escutou e chamou o gerente da concentração, o seu Emílio. Ô, Emílio, sai e traz esse morango de qualquer maneira. Ele pegou o fusquinha dele e saiu pelo Rio de Janeiro, uma hora e meia, aí liga pro Bosco. Seu Bosco, eu não estou conseguindo achar o morango, não. Se vira, chega aqui com o morango, porque se o Zico não fizer gol domingo e o Flamengo perder, o culpado vai ser você. Moral da história, ele apareceu lá depois com a caixinha de morango, o Zico jogou domingo, fez 2 gols e nós ganhamos. Se você não mandou presente pro Zico, mande caixas de morango. Eita! Ó, 2 dos maiores craques da história, Cláudio Adão e Leandro, meu. Fazendo essa resenha com o Zico aqui. Essa do Adão, a música era antiga, né? Eu já percebi que o Adão quer começar uma outra carreira. Você sentiu? Ele fez a capela. Fez a capela, bonito. Ia se dar bem com você aqui, né? Já vamos lançar ele aqui, né? Vamos lançar ele. A música antiga é Dequinha, Rubens e Pavão, né? Que era. E aí o João Nogueira mudou lá o trio. O tempo de Henrique Frade. Isso, exatamente. E também, essa do Leandro, isso aconteceu, era um Fla-Flu. E só que o Bosco, pessoal, a gente brincava. O cara lá, o que tomava conta, o administrador, eu falei para ele, não liga para isso não, cara, isso é mentira, isso é história dos caras e tal. Aí, o Bosco que saiu, ele subiu ali a Estrada das Canoas, e foi lá catar moranguinho silvestre, aquelas comidas de cobra que ele sabia que tinha. E aí, cara, acabou o almoço, todo mundo esperando. Chega o Bosco com aquele saquinho, né, papel pardo, jogou as moranguinhas assim no chão, pegou creme de leite, jogou também, falou, não vai ser por causa de falta de morango que você não vai fazer gol. Aí a pressão subiu, tinha que fazer. Nós ganhamos de 4-0, eu fiz 2 gols. Nunca mais faltou morango. Tá vendo, meu? O que vai ter de gente agora comendo morango achando que vai fazer gol. Em todos os sentidos. Histórias de Zico hoje aqui com a galera. Meu, outra coisa impressionante é que... há quanto tempo você parou de jogar? Eu parei de jogar aqui no Brasil dezembro de 89. Quando a gente fez aquela viagem com restaurante, que os caras se perdiam, que a gente cancelou, fizemos uma viagem que estava todo mundo querendo comer, ficava 3 horas comendo. De repente, eu combinei com ele e falei, nós não somos disso, cada um segue um caminho. Que rachou todo mundo. Mas, fora aquilo, você já ainda jogou 3 anos, o Udinese. Não, mas no meio, né? Da temporada. No meio dessa temporada. 2 anos. No Japão, quando eu fui para o Japão, eu já tinha parado aqui no Brasil e ainda joguei 3 anos, né? Vocês não têm noção... Enganei um pouquinho lá. Vocês não têm noção do que o japonês tem de respeito, de carinho pelo Zico. E, nesse caso, aqui no Brasil, se repete o fato, quando eu falei, poucos são os caras que mais passam o tempo, mais respeito e mais carinho recebe do torcedor. Olha aí, ó. De tanto acompanhar o Flamengo e vir ao estádio com o meu pai, ver os jogos e tal, e a minha paixão só foi cada vez aumentando cada vez mais. E a qualidade do futebol do Zico, né, a categoria, né, um cracaço, não tem palavras para falar. E o amor foi tão grande que eu resolvi batizar meu filho com o nome do Zico.
né? E meu filho chama-se Arthur, em homenagem ao Zico. E eu tive um dia que eu consegui encontrá-lo e eu consegui conversar com ele por uns 10, 15 minutos. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. E ele pôde autografar para mim o macacãozinho que meu filho usou. A primeira roupa que meu filho usou foi essa. E está autografada pelo Zico. E quando ele escreveu aqui, um abraço do Xará, quando ele começou a escrever Xará, a lágrima escorria de emoção, assim, porque foi... Cara, o Zico, meu ídolo, chamando meu filho de Xará é uma coisa, assim... É pra vida, sabe? É impressionante, assim. Eu fico... É demais, é demais. Tinha um vizinho meu que era muito flamenguista, mais novo que eu tinha 7 anos, ele tinha 6. A gente jogava botão junto, direto. E um dia foi engraçado, que eu me lembro bem, eu li uma matéria no jornal, um jornal esportivo, assim, popular, e vinha grande, assim, Zico no Vasco, uma interrogação. Eu olhei aquilo, fiquei com o coração batendo forte, 7 anos, eu subi 2 andares de escada correndo, toquei a campainha, falei, Alexandre, a gente vai virar Vasco? Aí que eu vi que eu era mais Zico do que Flamengo, né? Zico, tu representou muito o Flamengo e representa ainda. Figura, teu espelho para esses futuros que estão aí. E eu acho que um jogador exemplar tem que ser, acima de tudo, como tu foi. Respeitando a nação rubro-negra e sendo respeitado. A gente sabe que quando o Flamengo está jogando, tu está no Maracanã, hein? A gente sabe. E tu indo lá, tu dá força, tu não tá jogando, mas a tua presença é a força do Mengão lá naquela arquibancada. Jamais será esquecido Arthur Antunes Coimbra. Olha com os torcedores e os garotos, você tem filhos, você sabe, né? É impressionante como passa de geração. Ô, né? Fausto, eu falei ontem à noite para os meninos, falei, a mãe vai estar com o Zico. Eles ficaram me olhando assim, autografou a camiseta para eles já, que eu não sou boba, porque passa de geração para geração. E a história realmente se perpetua e vai continuar viva para sempre, né? Não tem jeito. É muito difícil, né, João? Você que viajou já bastante, você conhece um monte de jogador da atualidade. São raros os caras que conseguem passar pela vida e recebeu isso numa época totalmente diferente dos tempos de hoje, hein? E o Brasil em especial é um país que o sucesso, a idolatria, ela é momentânea. São poucas pessoas que... Isso indifere se é no esporte, se é na arte, na televisão. Então, uma pessoa que consegue perpetuar isso por anos, acho que é mais do que gratificante, é uma coisa inexplicável. E isso tudo acho que muito mais do que do seu talento, mas pela sua personalidade também. Porque você é uma pessoa agregadora, todo mundo sabe disso, Zico. Aqui no arquivo pessoal do Super Zico, olha onde a gente foi. Quando eu falo do homem aqui, ó. Ô, louco, meu! Ei, garoto! Essa figura, meu Alcino. Esse aí ganhou mais dinheiro. Ganhou mais dinheiro fazendo comercial de peruca do que de jogador. Era o primeiro ano da Liga Profissional. Eu fui para lá por indicação do próprio Zico, nós já tínhamos jogado junto no Flamengo. E eu vi ele lavando a chuteira dele, lavando o material dele. Aquilo ali me deixou uma vontade maior ainda. Aí depois de uma semana arrumaram um roupeiro. Daí eu perguntei para ele, né? Eu falei, tá, mas tem que lavar? Ele falou, eu lavo há 1 ano, tu só lavou 1 semana. Ele perguntou como é que tava, se estava se adaptando bem e tal. Eu falei, tô, Galo, só saudade de um feijãozinho. E eu fui no mercado ver uma carne, o meu salário todo vai em carne, que é caro pra caramba aqui no Japão. As pessoas só conhecem a história do Japão, muitos que não foram lá, pela televisão. Mas o trabalho dentro do Kashima que o Zico fez ao longo de todos esses anos, só quem viveu com ele, só quem estava lá, só quem passou por lá e sabe das histórias. Olha lá, meu. O episódio que eu tenho aqui com o Zico é que na estreia do estádio de Kashima, nós elaboramos um rival para jogar contra o Kashima. E esse rival foi o Fluminense do Rio de Janeiro. E aí eu estava trabalhando como um ajudante, né, como intérprete lá para receber o pessoal do Fluminense. Me deram um agasalho, então eu pus a roupa toda do Fluminense. E antes do jogo, no corredor, o Zico me viu e falou, essa roupa, pô. Aí ele ficou me xingando assim, no bom sentido, né, brincando comigo. E eu tive que aguentar isso. Terminou o jogo e ele ficou lá. Começou a mandar matéria do Fluminense, vídeo do Fluminense. E aí o que aconteceu? Eu era flamenguista, eu amava o Zico, tinha o Zico como ídolo e acabei virando um torcedor do Fluminense.
私はフルミネンスのファンとなりました。Grande Takashima. Takahiro, né? Trabalhou 27, quase 30 anos lá no Kashima. Ele saiu agora, é presidente de um clube da terceira divisão e virou tricolor mesmo, sem vergonha. Olha aí. Perturbei tanto ele lá por causa desse dia. Agora, o Alcindo, que eu entrevistei várias vezes, meus tempos de repórter, ele era cabeludo. Agora, aquele dia aí, você tirou todo o cabelo dele de inveja. Tudo, é o que eu disse Você acabou antes. com ele, puxando ali, coitado. Ele fez, logo que chegou, começou a fazer muito gol, aí fez um comercial de peruca, aí ganhou mais dinheiro do que ganhou na vida dele como jogador. Eita. É um negócio fantástico. E foi um momento maravilhoso na minha vida, saída lá para o Japão, deu tudo certo e a gente sente orgulho de ver hoje o futebol japonês num grupo que tem a Alemanha e a Espanha ser o primeiro do grupo, né? Galera, se você acredita numa história de amor para valer, essa história tem uma estrela. É uma figura extraordinária que faz parte total da vida dele. O primeiro namorado, a primeira namorada, olha o que aconteceu. Olha lá. Oi, Faustão. Ei, quanto Super tempo, Sandra. né? Bom estar aqui falando com você. Eu conheci o Zico por causa da minha irmã, que namorava o Edu. Tinha 14, ele 17. Ali pro namoro foi um pulo. Foi assim, rapidinho. Quando surgiu a ideia de ir para a Itália, ele tinha muita dúvida, porque antes de tudo, ele é Flamengo doente, né? Então, ele queria ficar aqui. Eu falei, você tem que ir, como que você não vai? Tem que ir para a Europa, Itália. E fomos. Passou um ano e pouco, aí começou com a ideia de voltar. E outros times querendo ele. E eu falei, não vamos voltar, vamos ficar aqui, ficar mais um tempo. Muito pouco, 2 anos, mas não adiantou. Não adiantou porque... É isso, o coração falou mais alto, entendeu? Ele queria voltar para a torcida, para o Flamengo. Tem jeitinho de coração. Agora, ele voltou e uns meses depois que aconteceu o problema dele com o joelho, né? Aquela entrada que ele teve. Então, vira e mexe, eu falo até hoje, se você estivesse na Itália, não teria acontecido isso. Muita coisa a gente viveu. E falar assim para você é difícil. E eu tenho sorte de ter encontrado você, porque você é uma pessoa abençoada, iluminada e que me aguentou também esse tempo todo, porque não é fácil, tem um gênio e você é muito bonzinho. Te amo. Capricorniano, fogo. Quanto tempo tem essa história? Tem 52 anos. 52 anos de história desse casal. O pavio dela é deste tamanho. E outra coisa, e ela é calma, ela não gosta de atrair em loja, de passear. O Zico que gosta de ficar. E chegamos um dia em Roma, ele falou, não aguento o calor. Ele é de Quintino. Ele não aguentava Roma. Falou, não, muito calor aqui, vão atrás do ar-condicionado. É o problema. É verdade, ia aguentar o manga. E cada figura, meu. Mas essa história que é extraordinária com a Sandra, 52 anos, olha o trio que abalou as estruturas de Tóquio. As malas. Ô, Faustão, tudo bem? Ei, figura. O Thiago tá falando aqui Thiagão, há quanto tempo, né? Não precisa nem falar, pô. O penteiro que você me chamava, que eu era o Pirralhinha, já tô com 40 anos, já... Olha, meu. Velho. Bonitinha, meu. Todo 3 anos tatuado. no Japão, o terremoto era toda hora, né? Depois a gente se habituou com isso, então toda hora um terremoto fraquinho. Quando era aqueles bravos, né? Eles avisavam, então a gente não... Mas os outros eram comuns, às vezes no dia a dia, né? E a gente... na época, se eu não me engano, acho que eu tinha 9 anos, meus irmãos já tinham 14, 15 anos. E o Bruno também gostava muito daquelas lutas de telequete, né? Aquelas luta livre e tal. E como o chão do Japão era, por causa do negócio de terremoto, era aquele que se pisava e saía um barulho, tudo, né? E aí todo dia era briga, ele já não aguentava mais, ele brigava com a gente, pedia pra gente parar e tal. E aí um dia ele veio pra brigar com a gente por causa dos barulhos que ele estava ouvindo lá em cima. Só que não era a gente estava sentado no sofá vendo televisão. E era um terremoto, cara, só que ele veio tremendo na escada. Quase que ele cai, cara, por sorte, foi tremendo. Vocês param com isso, mas a gente não tá quieto, aqui era o terremoto. Ele foi segurando pra não cair, parecia montanha-russa. Na época do Só no Sapatinho, que a gente tava fazendo muito sucesso, e uma vez que eu tava com ele
em algum evento, que eu não lembro qual era o lugar que a gente estava, e aí uma menina chegou muito nervosa, deu uma máquina assim pro meu pai e falou, tira uma foto, tira uma foto. Aí ele já foi abraçando ela, né? Aí ela olhou pro meu pai assim e falou, não, tira uma foto com ele, quero tirar uma foto com ele. E aí foi engraçado, né? E tipo assim, ao mesmo tempo que foi... Eu senti nele um olhar de, tipo, meio que de orgulho, assim, caraca, lá querendo tirar foto com meu filho. Eu sempre costumo dizer que a gente tem muito orgulho, né, de ser filho dele, mas, ao mesmo tempo, claro que isso também nos trouxe muitos problemas, porque, assim, você, de certa forma, você nunca é tratado da mesma maneira que os outros. Então, assim, geralmente, quando a pessoa te trata bem, te trata muito bem por aquela idolatria dele, né, de saber que nós somos filhos dele e tal, mas tinha muita gente que também não tratava da mesma maneira, tratava mal, porque queria mostrar que, né, não é porque é filho do Zico que a gente vai tratar, entendeu, melhor do que os outros. E a gente não queria nada disso, a gente queria só ser tratado igual aos outros. Pelo menos no meu caso sempre foi assim. Todo mundo que conhece você, que sabe um pouco de você, te ama muito. Então, parabéns, um beijo, amo você. Júnior, Bruno e Thiago, olha, meu... Conheci criança. O Thiago era loirinho. Era totalmente igual a mim quando era pequeno. Também era loiro. Tá vendo? E olha aí, agora tudo com filho. Cada um tem 3, né? Tem 2 meninos e uma menina. Eles quer dizer, levam são sério 9, o esporte, né? Que legal, meu. Tá vendo? E essas histórias mostram um pouco para você entender o porquê ele é tão querido e tão respeitado, tão equilibrado. É muito raro nesse mundo aqui ter um cara lúcido, sereno, como o Zico sempre foi, nos piores e bons momentos. Eles agora dizem que preferiam ser neto, né? Né? Porque eles levaram as agora palmadas. agora vamos dizer que agora você é nada. muito exigente, né? Isso tá aí, vendo? É assim mesmo. A vida inteira eu escutei, Zico. A vida inteira eu escutei. Falei, não é possível. Eu lembro que os filhos do Zico eram os caras que mais causavam... Eles eram meus ídolos, eu nem conhecia Eles eram o terremoto. O terremoto não tinha no Japão. Depois que eles chegaram lá é que começou. Teve até uma história que eles tiraram a porta e fizeram um escorregador num hotel. Puta, era demais. Fazia de tudo, não era fácil. E agora com os netos, como é que é? É tranquilo, é tranquilo. Os netos são mais tranquilos do que o trio? Não, eu educo mais do que deseduco. Porque a garotada de hoje... A Sandra chega toda melada com eles, né? Não faz nada. Ela vai... E a Sandra tem açúcar. Ela, como avó, ficou boazinha assim? Ficou com açúcar, incrível. Ela sempre foi... É uma briga danada para os netos estarem com ela, porque ela é aquela... Durante a semana ela vai, aí fica na casa de um, fica na casa de outro, vai. Ela faz aquela peregrinação, né, dos netos e tal, fica. Aí para sair de casa, para sair complicado. Para reunir todo mundo, você aluga o Maracanã. Agora, antigamente, o pessoal convidava, vem passar o final de semana aqui e tal. É isso mesmo, né? Era só eu, a Sandra, os filhos. Agora não, agora são 20 pessoas, né? Atenção, porque, na verdade, quando eles fazem essas reuniões, olha quem está sempre nessas reuniões. É um amigo dele, que é compadre dele e que está aqui, ó. Quer ver? Raimundo Fagner, o prefeito de Oroz. Eita! O Raimundão tem que vir, olha. Tem que tiver arquivo dos Rivelinos, de todo mundo. Ele falou, um dos meus filhos falou, o Fagner está em São Paulo. Eu falei, sei lá se ele está em São Paulo. Tá vendo? Ele é sempre ele é o lateral submarino, aparece de vez em quando, tá vendo? E quando aparece, pode estar fazendo surpresa. Aí. Já foi um bom centroavante, né? Agora mudou de posição. É uma história que dá orgulho para nós. Né? Boa noite. Eu não poderia mandar recado, eu tinha que estar aqui do seu lado. Com a emoção de 50 anos de amizade, de o carinho que você sempre teve comigo. Meu neto se chama Arthur, em sua homenagem. Quantas histórias daria um livro? Ele viveu o terremoto no Japão. E por isso que eu não quis voltar lá nunca mais. Mas eu vim aqui, compadre, para dizer que eu sou muito grato a você, dizer ao Brasil, no seu programa, Fausto, que eu nunca vi ninguém parecido. É uma humildade, acima de tudo, uma paciência.
eu já meti ele em cada furada. Com a Sandra não segura, não. Mas ele segura e tem tanta história, tanta coisa bacana que a gente viveu. E eu só poderia cantar uma música aqui, que é uma música que representa muito o Zico, de fazer minhas palavras do Gonzaguinha, do meu compadre também. Cantar, vem aqui lhe dar um grande abraço, meu irmão. Obrigado. Parabéns. Já foi lá no aniversário. Já foi lá no aniversário. Fez um showzaço lá pra galera. Desde que o Bruno me ligou falando que ia ter esse aniversário, eu comecei a passar um filme, Fausto, todo dia. Porque eu convivi muito com o Zico. Eu encho o saco do Raimundão faz tempo, desde a Copa de 82, porque vocês não têm noção do que ele teve proposta para trabalhar fora do Brasil. Mas ele vem para cá, ele tem preguiça mesmo. Porque, na verdade, né? Itália, na Espanha, um absurdo durante a... E ele podia fazer carreira no próprio Japão, né? Claro. Mas ele tem... Aí, Raimundão, vamos viajar. Não... Da fase diante. Uma vez eu ia para o Japão e ele falava, a gente nessa época levava feijão, farinha, e o Zico gostou muito de rapadura lá no Ceará. Rapadura a gente comia antes dos jogos. Da rapadura e tal. Aí, quando energia, cara. Né, rapadura é energia. Eu fui para o Japão e combinei de levar feijão e farinha. Nessa época tinha um diretor do Banco do Brasil, chamava Sócrates. Sócrates, do Banco do Brasil. Aí, quando eu fui, já ia embora, a bagagem que eu olhei, tinha chegado umas rapaduras lá de São Miguel. Eu digo, eu vou levar. Nós chegamos no aeroporto de Narita, né? Narita, né? Narita. Aí ele falou assim, trouxe isso, mas não trouxe rapadura, não. Eu digo, trouxe. Nós paramos o carro e ele ficou comendo rapadura lá de fora, todo mundo vendo o Zico comendo. Olha aí, rapadura no Japão. Raimundo Fagner, direto para o coração de Zico, no arquivo pessoal. E cantando música do glorioso Gonzaguinha, olha aí. Tem tudo a ver com Super Zico. Fica aqui, rapaz. Vai lá cantar, cara. Senão você vai querer me botar pra cantar aí. A homenagem é sua, não sou eu, cantor. Botou pra jogar, ele botou. Já. Arrumar pra você. Ele quer isso. Também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os tornem refeitos. É triste ver esse homem, guerreiro menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, a sua honra se morre, se mata. Não dá pra...
Não poderia ter sido melhor o final do arquivo de Arthur Antunes Coimbra, o maior ídolo da história da nação rubro-negra, o maior artilheiro do Maracanã, com o cara da dimensão de Raimundo Fagner. 50 anos de amizade. Essa música do Gonzaguinha tem tudo a ver com a vida de Arthur Antunes Coimbra. E aqui aqui você vê a categoria do Raimundão com serenata. Todo dia eu ouço trabalhos de Raimundo Fagner. E aqui, serenata, Renato Teixeira e Fagner, Fagner e Zico. E quando eu falo da amizade que o Fagner tem, é um tipo de amizade, não é gente que faz do marketing ou fica amigo de jogador, ou jogador famoso, amigo de cantor, para tudo com interesse de marketing. Ele não. Eu conheço também há 50 anos, eu sei como é que é. E para o cara de sair de Oroz, que a terra dele vira, é porque ele tem mesmo isso dentro do coração. E tinha que ser uma homenagem desta grandeza para um cara que é muito maior como ser humano até do que o talento, a competência e a história dele. Só quem conhece, tem o privilégio de privar da amizade do Arthur Antunes Coimbra, o Zico, sabe que o que falou o Fagner, todo mundo fala aqui, é pura expressão da verdade. Eu tenho carinho, respeito, tenho muito amor por toda a família dele. E hoje, só mesmo Raimundão para chegar aqui e fazer esse encerramento aqui, tá vendo? Obrigado, meu. Você é um monstro. E o João que é mais para 70 anos. Raimundão. Arquivo Pessoal 7.0. Eita, lá. Olha lá. Outro dia eu cantei essa, me obrigaram a cantar. Sério? É. Canta um trechinho. Tu sabe essa história daqui? O que é isso aí? Olha lá. Olha, ó. Vocês gostam de... Olha lá. Gosta de ver o circo pegar fogo, né? Olha lá, quer ver o circo pegar fogo mesmo? Olha lá. Não é qualquer fuzuê, não é qualquer não sei que vem bater no meu coração. E ter o quê? Pode ser você, bate batuque, mel de mela você. Não é qualquer carnaval, não é qualquer litoral que faz a minha cabeça, não. Não é qualquer zoe, não é qualquer não sei que vem bater no meu coração. Tem que ser você, pode ser você que rebola, sai. E mais um fuzuê no batuque de praia. Zico e Fagner agora cantando fuzuê em japonês. Como é que é? Fuzuê em japonês. Como é que é? A galera quer aprender. Esses caras são metidos a cantar. Gambate kudasai, shimasen. Yoroshiku onegaishimasu. Aí, tá vendo, meu? Tudo mentira. Você sabe como é que aconteceu essa música? Não. Conta a história, então. Ele gravou com o Martim da Vila. E aí deu problema das gravadoras. E era 82. Eu estou em casa, tranquilo, descansando, preparando para a Copa do Mundo. Aí liga, compadre, preciso de um favor seu. Eu estou aqui no estúdio e estou gravando essa música. Vem gravar comigo. Olha, meu. Aí eu falei, mas por quê, pô? Tu gravou tão bem com o Martim e tal? Não vai poder, tem que ser você. Aí foi para lá. E eu falei, pô, não sei cantar. E ele falou que você põe ele furado. Exatamente. Aí ele falou, não, tem uns efeitos especiais lá, eles mudam tua voz e tudo, tá tudo bem. Aí eu falei, tá bom, mentiroso ainda. Você canta pra menos, viu? Aí, a música era Cantos do Rio. Aí o que fez sucesso foi o Batuque de Praia.
Mas essa música foi um grande sucesso. Inclusive, esse ano tocou muito. Carnaval lá. Carnaval. Então. Então, como é que é? Eu jogava bola com ele. De Janeiro, da fruteira flor, vi o ano inteiro, Madureira em cor. Rio de Janeiro, da fruteira flor, vi o ano inteiro, Madureira em cor. Quem madruga no meu coração é Mangueira, primeira estação, que nem fruta que brota madura, cedo madruga no pé do verão, da fruteira flor, e o ano inteiro, Madureira em flor, Madureira em flor. Olha aí, de Oroz, diretamente para o coração do Zico. 7.0 Raimundo Fagner, com a trilha que realmente mostra uma das mais belas histórias do esporte no Brasil. Arthur Antunes Coimbra, galera! Obrigado. Obrigado, garoto. Obrigado. Obrigado, Raimundão. Beijo. Aí, ó. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, encerrando o Super Faustão na Band de hoje, anunciando daqui a pouco a novela. É isso, João? Isso, mais um capítulo da novela Valor da Vida, e depois tem Alma Selvagem, documentário da BBC aqui na Band. Até amanhã. Quem apresenta o Alma Selvagem? Super Joel da Atena, galera. Joel da Atena, uma das maiores revelações da televisão, um cara extraordinário. E amanhã, dona Anne? Amanhã tem o mágico Ricardo Albuquerque aqui com a gente, tem os vídeos do João Guilherme e tem também minha história com o Faustão. Até amanhã, gente. Ricardo Albuquerque, conhecido também como Ricardo Madureira. Obrigado, galera. Até amanhã, às 8h30.